Shalom Adonai, tudo bem com vocês? Profetizo sobre a sua vida e sobre a sua casa uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana cheia da presença de Deus, pois onde tem a presença de Deus, o mal não prevalece. Amém? E estamos aqui para trazer uma informação super importante para vocês. Vejam bem, muitas pessoas dizem assim que o cristão ele não deve se envolver, como por exemplo, com a política, ele não deve se envolver se tornando um militar, seja ele do Exército, das Forças Armadas, ou seja da Polícia Militar. E eu digo o contrário, eu acredito que o cristão deve sim participar, como qualquer outro cidadão, de todos os departamentos do Estado, do governo. Ele deve também se candidatar, deve também ser deputado, senador, governador, prefeito, porque se nós, os cristãos, não ocuparmos este lugar ou nos isentarmos dizendo que nós, como cristãos, não temos que nos envolver com isso, o que vai acontecer? Satanás vai colocar os representantes dele lá. Já que a igreja não quer se posicionar, a igreja não quer ocupar espaço na polícia militar, não quer ocupar espaço no exército, na aeronáutica, na marinha, na política, no governo, o que vai acontecer? Satanás vai falar, ótimo, eu vou colocar os meus representantes. E eu quero trazer hoje aqui uma informação super importante para você entender o porquê que eu estou dizendo que nós como igreja devemos sim incentivar inclusive nossos filhos, netos a ocuparem todos os espaços da esfera pública, governamental, das Forças Armadas. Porque hoje eu quero trazer uma informação para vocês aqui de um importantíssimo general do Pentágono, das Forças Armadas dos Estados Unidos, que é satanista, sim, satanista declarado. Não só satanista, mas se tornou líder de uma igreja de Satanás lá em São Francisco. Líder e fundador da igreja de Sete. Sete é um dos nomes que era dado a Satanás lá no Antigo Egito. E este general diz que em uma conversa com Satanás, pedindo uma orientação a respeito do nome em que ele deveria chamar Satanás e até mesmo colocar o nome no templo de Satanás, Satanás disse para ele, coloca o nome de Sete, que lá no Antigo Egito eu já era chamado de Sete, né? Então coloca o nome de Sete. E ele então fundou lá na Califórnia o Templo de Sete. Esse general, ele ocupou vários cargos no governo norte-americano. Até em 2019 ele estava envolvido aí com muitas coisas, muitas situações. E as informações que eu vou trazer para vocês é uma informação do próprio sistema. Eu vou estar utilizando o sistema como base para não dizer que eu sou teórico de conspiração e que eu estou acusando um general do alto escalão norte-americano de satanista, mas que todos sabem, é oficial, que ele não apenas é satanista, mas como sacerdote do templo da igreja de Satanás lá na Califórnia. Eu quero falar sobre o general Michael Aquino, um general que foi sacerdote e fundador da igreja de Satanás lá em São Francisco e que esteve envolvido com outras podridões que envolve os pequeninos, mas por conta do cargo, por conta da quantidade de patentes, de estrelas que esse general tinha, ele conseguiu se safar de todas as ações e processos que foram impetradas contra ele, principalmente nesse quesito que envolve, destruição da vida dos pequeninos através do ato sex,
né? Uau! Então, nós vamos trazer essa informação super importante para vocês aqui, para vocês entenderem que nós, como igreja, temos que ocupar sim, porque Satanás está colocando os seus servos, os seus sacerdotes no exército, nas Forças Armadas, no Pentágono, né? E nós vamos perceber também que Satanás, ele tem um artifício muito poderoso, ele se vale muito do trabalho social, que é o caso desse general aqui, né? A questão dos pequeninos que foram vitimados por ele é por conta de trabalho social que envolvia pequeninos. E falando em pequeninos, nós vamos ver agora com um acontecimento da USAID de que, de fato, o sistema profundo, o Deep State, ele achou nesse departamento de ação social uma ótima estratégia para impetrar suas ações malignas e satânicas e destruir milhões e milhões de vidas, sejam de adultos ou de pequeninos, né? Através da ação social. Não é através disso que a USAID influenciou em vários governos de tantos países ao redor do mundo, derrubando o governo, colocando o governo, influenciando com a ideologia woke, fazendo, né, um ativismo em cima do LGBTQI+, e toda essa podridão que nós já conhecemos. Portanto, eu gostaria muito que você ouvisse a história desse general satânico, desse general satanista, para você entender que nós, como igreja, temos que nos envolver, sim, em todos os departamentos, porque se nós não fizermos isso, Satanás vai colocar os deles lá, e aí não teremos como reclamar de mais nada, tá bom? Então, antes de entrar aqui na matéria e trazer aí a breve história desse general para você, eu quero pedir, se inscreva no canal, deixa o seu like, o seu joinha, e em nome de Jesus, eu te peço encarecidamente, vocês sabem que nós temos um lindo trabalho social e evangelístico, um trabalho missionário ali em Moçambique. E esse trabalho missionário ali em Moçambique é mantido por pessoas como vocês, que amam a pregação do evangelho em todos os cantos do mundo. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem os dados necessários para você participar desse lindo projeto ali em Moçambique. Olha que maravilha. Amados e queridos irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus, ore por nosso projeto aqui em Moçambique. Aqui é o pastor Gabriel José de Moçambique, África. Deus abençoe ricamente a todos vocês que têm nos acompanhado, que a mão de Deus esteja sempre estendida sobre as vossas vidas e todas as vossas famílias, no nome do Senhor Jesus. Veja a alegria das crianças se alimentando já. Amém? Então é isso que vocês estão promovendo, né, na ação social. E como eu acabei de falar aqui agora, né, se eu e você não fizermos isso, Satanás vai levantar os deles para fazer isso, e nós sabemos qual vai ser o fim da história deles, tá bom? Nós sabemos que eles entram com o trabalho de ação social e depois por trás destroem totalmente vidas, principalmente dos pequeninos. Por isso, nós como igreja temos que tomar a frente desses malignos e fazer a nossa parte, seja no aspecto espiritual e também no social. Então aqui embaixo na descrição do vídeo você tem os dados necessários para participar desse lindo projeto. Então vamos à história aqui do general Michael Angelo Aquino, né? Um general dos Estados Unidos. Então vamos lá. Para o oficial de inteligência filipino Michael Ray Aquino. Vamos lá. Michael Angelo Aquino, o nascimento dele, né? 16 de outubro de 1946. E ele viveu até 2019. Foi um cientista político americano, oficial militar e satanista. Ele foi fundador e sumo sacerdote do Templo de Sete. Aquino também foi um especialista em guerra psicológica para inteligência militar e um oficial do Exército dos Estados Unidos. Então, veja bem que Satanás prepara os seus para colocarem nessas fileiras estratégicas, para colocar nos departamentos e órgãos governamentais estratégico. Agora, preste sua atenção aqui no currículo desse homem aqui.
é super estudado, é cheio de diploma, é PhD, é uma série de formação, de certificação, um currículo aqui invejável, né? Vamos lá. Aquino se formou na Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, onde recebeu o título de bacharel em Ciências Políticas em 1968 e o doutorado em 1980. Ele se juntou ao Exército em 1968 como especialista em guerra psicológica e foi destacado para a Guerra do Vietnã. Ele serviu com os Boinas Verdes e na década de 1970 foi o oficial de ligação da OTAN em vários países europeus. Ele também visitou o castelo de Wenzburgo, que foi usado pela SS, né? SS era os militares lá do bigodinho da Alemanha. Ele visitou, né, esse lugar aqui. E o Himmler, e dizem que realizou um ritual satânico lá. Então o general fez uma visita nesse lugar estratégico aqui, né? Que é como se fosse ali o ninho da SS, né? Os militares lá do bigodinho. E nesse lugar ele disse que realizou um ritual satânico. Quem? Esse general, né? Porque ele foi como se fosse um adido, né, dos Estados Unidos em vários países que compunham a OTAN. Ele também disse ter estabelecido contatos com extremistas de direita na Europa, como o líder de um grupo chamado Monarca, que pode ter sido conectado à Operação Gladio. Após receber seu PhD em 1980, Aquino trabalhou como professor associado na Golden Gate University até 1986, enquanto continuava a servir no Exército dos Estados Unidos. Aquino era um adido da reserva na Agência de Inteligência da Defesa. Veja bem, trabalhando na Agência de Inteligência da Defesa, a DIA. E um ano depois era aluno do Instituto do Serviço Exterior, patrocinado pelo Departamento de Estado. Como oficial de inteligência, ele obteve o acesso a documentos ultrasecretos. Mais tarde, trabalhou como analista do programa no Centro de Pessoal da Reserva do Exército dos Estados Unidos, em St. Louis, onde era responsável por questões de pessoal. Ele também trabalhou para a Merrill Lynch e obteve uma licença para negociar títulos na Bolsa de Valores de Nova York. Em 1994, Aquino aposentou-se do serviço ativo no Exército. Foi transferido honrosamente para as reservas e recebeu a medalha de serviços meritória, né? Cheio de honra, cheio de medalha, né? Um cidadão acima de qualquer suspeita. Agora vamos aqui, né? A questão aqui do envolvimento dele com o satanismo, né? E é o próprio sistema que está declarando isso aqui. Eu não posso ser chamado de teórico da conspiração e nem de acusar um general de alta patente norte-americano de ser satanista, mas é o sistema que está dizendo os envolvimentos desse general, né? Com o satanismo. Diz aqui, em 1969, ele se juntou à Igreja de Satanás, liderada por Anton LaVey. Anton LaVey é um dos maiores sacerdotes da história da Igreja de Satanás, tá? Ele é reverenciado, respeitado por uma gama enorme de satanistas ao redor do mundo, né? Ele era o verdadeiro sacerdote da Igreja de Satanás, né? O Anton LaVey. Então ele entrou na Igreja de Satanás, liderada por Anton LaVey, em 1969. E rapidamente subiu na hierarquia do grupo. Em 1971, Aquino foi nomeado Magister Caverns, do grau 4, dentro da hierarquia da igreja. Foi o editor da publicação The Gluvenhof, e sentou-se no Conselho de Governo dos Nove. Preste atenção, sentou-se no Conselho de Governo dos Nove. Você já viu falar desses 9 aqui? Deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar a respeito desses 9 aqui. Os satanistas, eles dizem assim, que lá no topo da pirâmide, lá, alguns degraus abaixo de Satanás, de
de alguns principados, está um grupo composto por 9 homens. Esses 9 homens têm um direto contato ali com Satanás, com principados, com potestades, né? E esses 9 aqui, né? Alguns satanistas dizem que esses são como se fossem os eventuais candidatos a anticristo. Satanás, ele mantém como se fosse 9 homens lá no topo, preparado, aguardando, esperando o momento para, quando for preciso, se apresentar, ter ali. Então, um desses 9, ele possivelmente se tornará o anticristo. Por que ele mantém 9? Porque ele é precavido. Ele sabe que ele não tem o controle, Satanás sabe que ele não tem o controle e o domínio da vida. Então ele mantém 9 que são super preparados, super envolvidos com Satanás, para quando for permitido por Jesus, então ele apresenta e diz: esse é o anticristo. Por quê? O anticristo não será formado do dia para a noite, você entende? Não é alguém que do dia para a noite vai aparecer, vai estalar o dedo, vai falar: isso aqui é o anticristo. É alguém que já é preparado desde a sua concepção. E Satanás, ele mantém esses 9 lá em cima. Então ele fazia parte do conselho desses 9, como está escrito aqui, ó. E sentou-se no conselho de governo dos 9. No entanto, conflitos surgiram ao longo dos tempos entre Lavei e Aquino. Ele teve ali alguns atritos com o próprio sacerdote da igreja de Satanás, né? O papa da igreja de Satanás. E Aquino em relação à direção do grupo. Este último rejeitou o ateísmo e o materialismo de Lavei, quando ele começou a vender posições na igreja de Satanás por dinheiro. Aquino finalmente deixou o grupo em 1975. Você veja bem, ele era tão envolvido com a questão de Satanás que quando o Anton LaVey começou a ganhar dinheiro vendendo cargos e posições para milionários ocupar lugares estratégicos dentro da igreja de Satanás, ele teve uma divergência com o papa da igreja de Satanás, o Anton LaVey, e se desligou. Vamos prosseguindo aqui. Depois que ele deixou a igreja de Satã, ele começou um ritual no qual ele pedia conselhos a Satã sobre o que fazer e seguir. Segundo ele, Satã lhe apareceu no verão de 1975 e revelou a ele que ele queria ser chamado de Sete. Satanás disse para ele: ó, me chama de Sete, tá? Um nome que seus adoradores no Antigo Egito teriam usado. Aquino produziu um texto religioso, o Livro da Vinda à Noite, que ele alegou ter sido revelado a ele por Sete, em um processo de escrita automática. O livro proclamou Aquino mago no novo éon, né? Ou seja, no novo panteão ali, né, de sacerdotes ali. Esse próprio livro proclamou aqui o general Aquino como mago nesse novo éon que é dedicado à adoração de Sete, em contraste com a abordagem de Lavey. Este grupo tem uma orientação ocultista e gnóstica. A orientação de Aquino foi fortemente influenciada pelo trabalho do ocultista britânico Aleister Crowley. É outro satanista também terrível, um dos homens mais perversos que essa terra já viu, né? E ele era reverenciado por toda a cultura pop, por todos os roqueiros de sua época, né? Inclusive, os próprios Beatles, né? Eles tinham um grande relacionamento com Aleister Crowley. O objetivo do grupo é a autodefinição que ele persegue, realizando rituais e praticando a magia negra, entre outras coisas, né? Então, ele desenvolveu aí uma liturgia, né, nesse seu novo templo aqui de Sete, e também pegou algumas coisas, absorveu algumas práticas do Aleister Crowley, né? E dessa forma ele implementou então ali toda a liturgia ritual e escreveu até o que poderíamos chamar de a Bíblia para esse templo de Sete, né? Vamos prosseguindo aqui. Depois
Opa, já li isso aqui. Vamos lá, eu perdi aqui o... O livro A Vinda à Noite, que ele alegou ter sido revelado a ele por Sete em um processo de escrita automática. O livro proclamou Aquino como mago do novo Eon de Sete e herdeiro do mandato infernal de Lavey. Com base nisso, ele fundou o Templo de Sete, que é dedicado à adoração de Sete, em contraste com a abordagem de Lavey. Este grupo tem uma orientação ocultista e gnóstica. A orientação de Aquino foi fortemente influenciada pelos trabalhos ocultistas de Aleister Crowley, como eu falei, né? Em 1975, o Templo de Sete foi registrado como uma igreja sem fins lucrativos na Califórnia e recebeu o reconhecimento estadual e federal e isenção de impostos no mesmo ano. Aquino permaneceu como sumo sacerdote do templo até 1979, quando entregou o papel a Ronald Kate Barrett, que após disputas também fundou sua própria seita satânica. O templo de Anubis. Alguns anos depois, Aquino foi sumo sacerdote novamente entre 1982 e 1996 e entre 2002 e 2004. Então veja vocês aí também que dentro das igrejas de Satanás também tem os rachas, tem as divisões, tem as rebeliões também, né? E aqui então nós estamos vendo um breve relato, uma síntese aqui das ações satânicas desse homem, o envolvimento com Satanás deste homem, e você veja bem, né, que ele funda a igreja em 1975, e pela sua posição, pela sua postura, ele não teve dificuldade nenhuma em ser reconhecido legalmente dentro dos Estados Unidos como uma instituição sem fins lucrativos, tendo reconhecimento estadual, reconhecimento federal e tudo que diz respeito a qualquer instituição filantrópica que está atuando dentro dos Estados Unidos, né? Agora, vamos aqui à alegação de Abu.zo de pequeninos, tá? Então vamos lá. Acusações que pesou e foi para processo contra esse general aqui. Em novembro de 1986, a polícia de São Francisco começou a investigar alegações de Arbusto, eu vou falar arbusto, tá bom? De arbusto seque.uau. Em conexão com o Centro de Desenvolvimento Infantil do Exército, no presídio de São Francisco. Então você veja bem, né? Os caras estão ali, eu tenho a igreja de Satanás, eu tenho aqui atividades sociais e eu gostaria muito de atuar ali, cuidando daqueles pequeninos indefesos e vulneráveis, né? Então foi dado na mão da raposa, né, o controle do galinheiro. É literalmente isso que aconteceu, tá bom? Com o Centro de Desenvolvimento Infantil do Exército no Presídio de São Francisco. Uma menina, presta atenção, uma menina apresentou-se em agosto de 1987 e identificou Aquino como o culpado. Pelo menos, presta atenção, pelo menos 58 em cada 100 crianças, 58 em cada 100 crianças que frequentavam a creche da raposa aqui, apresentaram sinais físicos e mentais de arbusto.seque.uau, levando a um processo judicial pelos pais por 60 milhões de dólares em danos. Uma investigação contra Aquino foi iniciada, mas foi encerrada após evidências insuficientes terem sido encontradas. Você acredita numa coisa dessa? Então, uma menina chega lá e fala, olha, esse cara aí, ele fez isso, isso e isso, e faz isso, isso e isso, eu sou vítima dele, né? Foram fazer o levantamento lá, tal, de cada 100 crianças, 58 confirmado, né? O arbusto físico, mental, psicológico, de todas as formas, crianças destruídas, com tantas provas, com tantas acusações. O pai dessa menina entrou pesado nesse projeto, nesse processo. Sabe o que aconteceu? Foi tudo arquivado porque as provas e as evidências foram insuficientes e, por fim, quase que o
os pais da menina acabam se lascando. Quase que os pais da menina é que acabam na cadeia. Você acredita numa coisa dessa? Quase que as vítimas foram sentenciadas no lugar do lobo, para você ver o poder, a influência que esses caras têm. E é por isso que eu estou orando para que de fato Donald Trump consiga de fato alcançar o pântano, o deep state e desfazer todas essas coisas, porque essas questões que envolvem essas práticas mais horrendas aqui está principalmente nesses lugares onde estão poderosos, porque são pessoas intocáveis. Você vai ver, olha, se de fato Donald Trump cumprir com a sua promessa, nós vamos ver o tanto de pessoas como esse general aqui que tem dentro do Pentágono. Vamos ver o tanto de pessoas como esse maligno aqui que tem dentro do FBI, que tem dentro da CIA. Você está entendendo? O pântano é profundo, só que as pessoas que estão ali são muito grandes. E geralmente é o que acontece. Você vê o caso do P. Diddy. Por que que o cara passou todos esses anos e ninguém prendia esse cara? Porque tem que ter muitas provas, tem que ter muitas provações, muitos documentos. Do contrário, meu irmão, do contrário, uma vítima chega lá vertendo o líquido vermelho, lá falando, ele acabou de me fazer isso aqui, não vai dar nada. Se não for um negócio que cair na mídia, que der uma repercussão mundial como a do P. Diddy, esses caras ficam tudo em oculto. Então, vamos orar para que isso aconteça de fato agora, que a promessa de Donald Trump se cumpra. Inclusive, estão falando aí que prestes, logo, logo, vai sair a lista de quem? Do Jefrinho. O Jefrinho, que é o da ilha lá, né? O Jefrinho da ilha. O Jefinho do Lolita Express, vai sair a lista lá de todos os famosos e poderosos. Vamos orar para que isso seja verdade. Porque são pessoas que jamais passam pela sua mente, são pessoas acima de qualquer suspeita. Você já imaginou um general com todas essas condecorações sendo acusado dessa forma? Quem vai acreditar numa coisa dessa, né? Entendeu? Olha aqui como o sujeito é maligno. Dá uma olhada aqui na sobrancelha dele para você ver o que ele faz na sobrancelha. Esse aí é o cara, cheio de estrela, cheio de medalha, cheio de condecoração. Este é o cara, acima de qualquer suspeita, né? Aí alguém chega lá para processar e vai falar, que é isso que vocês estão fazendo? Isso aqui é um santo homem, olha, só faz caridade, só faz o bem. E dessa maneira, a vítima acaba virando réu. É o que costuma acontecer. Então, só Deus. Por isso que é importante que representantes da igreja, representantes do povo de Deus, esteja ocupando esses espaços. Eu e você temos que fazer isso, em nome de Jesus, tá bom? Vamos estar orando para que saia a lista do Jefrinho, né? Do Jefrinho, da sua ilha, para que, de fato, o Deep State seja drenado, o pântano, né? Do lodo desse Deep State seja drenado, para que generais, para que delegados, para que diretores das autarquias verdadeiramente tenham as consequências da verdadeira justiça. Oremos para isso, amém? E em nome de Jesus, e orando nisso, falando nisso, mais uma vez eu te peço encarecidamente, nos ajude no nosso projeto ali em Moçambique. E agora o pastor Gabriel, né, que é o que comanda o trabalho ali em Moçambique, quer dirigir a você uma palavra de agradecimento, uma palavra de bênção agora, uma palavra de bênção do pastor Gabriel para você que tem ajudado esse lindo projeto ali em Moçambique. Aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, tem os dados necessários para você participar desse projeto. Receba a palavra de bênção e de agradecimento do pastor Gabriel lá em Moçambique. Graça e paz do Senhor Jesus, pastor Josué. Quero aqui mandar um forte abraço ao pastor Josué e a todos os irmãos que têm feito parte conosco nesta obra aqui em Moçambique. Deus abençoe os irmãos do Brasil, juntamente com o pastor Josué, que tem nos abençoado aqui financeiramente para podermos aqui abençoar também as crianças. Louvo a Deus pelas vossas vidas. Meus queridos irmãos, é um motivo de muita alegria ter vocês aqui como parceiros desta obra em Moçambique. Apesar da distância, mas temos essa ligação através do pastor Josué, que tem feito aqui parte conosco nesta obra aqui em Moçambique, nos dando aqui a cobertura, nos dando aqui as finanças,
para comprarmos aqui alimentação para as crianças. Compramos também os colheres hoje para as crianças se alimentarem e é um motivo de muita alegria. Espero que Deus possa recompensar a todos vocês por tudo quanto tem feito pela obra em Moçambique. Um forte abraço, um ótimo sábado e uma ótima semana para todos vocês, no nome de Jesus. Amém? Aí está a palavra de bênção e agradecimento. E em nome de Jesus, eu profetizo bênção sem medida no teu salário, na tua fonte de renda. Em nome de Jesus, que Deus te restitua de maneira centuplicada o seu gesto de amor, de carinho e voluntariedade para com nossas crianças ali em Moçambique. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha. Um beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus.